Desta vez vou falar de derivada, pela razão de que a parte da derivada é uma matéria realmente com uma importância enorme no estudo de funções e no estudo aqui do 12º ano, e como tal não poderia deixar de ser falada aqui nas dicas. Agora, o que é que acontece relativamente à derivada? Em análise ao teste da primeira fase, ao exame da primeira fase, a derivada foi já muito explorada. Foi muito, reparem que na primeira fase nós temos uma pergunta de derivada na escolha múltipla, depois temos na pergunta 4 uma pergunta direta sobre o estudo da monotonia, ou seja, a aplicação da derivada. Na 5.1 temos uma pergunta sobre a derivada porque fala no declive da reta tangente. E na última questão do exame também temos uma pergunta que envolve derivadas, porque nos é dada uma função que é uma segunda derivada de outra função. Portanto, eu diria que no exame da primeira fase a derivada já foi muito explorada. E foi explorada em que moldes? Nos moldes mais normais que ela costuma aparecer. Eu vou aqui relembrar. Nós da derivada de uma função, o que é que sabemos? Portanto, e vou utilizar aqui uma abordagem gráfica para representar o que quer dizer. Se nós tivermos uma função f de x, sabemos que a reta tangente a uma função num determinado ponto tem alguma coisa a ver com a derivada, vamos chamar aqui um ponto da abscissa A, e nós sabemos que acontece isto. A derivada desta função no ponto de abscissa A é igual ao declive da reta tangente. Portanto, se esta é a reta tangente naquele ponto, tem um determinado declive, e a relação que nós sabemos que existe entre declive da reta tangente e derivada é esta, ok? Isto depois, como consequência disto, nós sabemos, ou devemos saber, que quando a derivada é positiva, ou seja, quando os declives das retas tangentes são positivos, a função cresce. Quando a derivada é negativa, a função decresce. E isso depois leva-nos ao estudo da monotonia de uma função, através de uma tabela que estamos habituados a ver, não é? Que eu vou aqui colocar, que é esta. Portanto, se o domínio for de menos infinito a mais infinito, se nós tivermos aqui um zero da derivada, atenção que eu agora não estou a fazer a tabela daquela função, ok? É uma tabela qualquer, vou inventar uma tabela qualquer só para relembrar o conceito da derivada e o que é que ela nos permite estudar. Portanto, a primeira derivada permite-nos estudar a monotonia extremos, não é? E, portanto, estes dois conceitos, quer seja falando em reta tangente, quer seja o estudo da monotonia, foram já aplicados na primeira fase, ok? E, portanto, eu estive aqui a pensar, bom, o que é que poderão questionar sobre a derivada que fuja um pouco a isto, não é? Para não se tornarem muito repetitivos, porque eu acredito que a derivada está sempre num exame. A derivada é, então, aquela matéria importante do estudo de funções que me parece que estará presente em todos os exames. Então estive a tentar fazer essa análise, o que é que poderão perguntar, de que forma poderão exigir a aplicação da derivada no exame, sem ir muito diretamente àquela pergunta, qual é o máximo da função, ou mesmo àquela pergunta da reta tangente, não é? Encontra a reta tangente à função no ponto da abscissa e tal. E lembrei-me aqui de duas coisas importantes. Para já, agora estou-me a lembrar de outra, então antes de falar do que queria dizer, vou já referenciar isso. A relação que nós conhecemos entre derivada e função não tem que estar neste nível. E o que é que eu quero dizer com isto? Não tem que estar neste nível porque pode estar noutro nível qualquer. Por exemplo, se eu tenho a terceira derivada de uma função, se sei o sinal dela, eu também posso tirar conclusões acerca da segunda derivada. Reparem que podem-me colocar a segunda derivada e não estou a falar de concavidades, ok? Se eu tiver uma situação destas, portanto, digamos, podem-nos colocar uma situação destas para ser diferente, não é? Para ver se o aluno está atento que a relação que nós sabemos é este, de um nível. Quando a derivada é diferente de um nível, não é? De um grau, digamos. Esta é a terceira derivada, esta é a segunda. Então eu sei também que se esta função, que é a terceira derivada, é positiva, a segunda derivada cresce, ok? Eu estou a falar de segunda derivada, mas não estou a ver concavidades, porque a relação é esta. A função que tenho aqui na primeira linha é a derivada da que está em baixo. É a primeira derivada desta, ok? Portanto, é preciso estarmos atentos a estas situações, qual é o nível que nós temos de derivadas que estamos a relacionar, não é? Portanto, chamando a atenção a isto, vou então dar a dica deste vídeo, que é
a definição de derivada. Eu a seguir tenho um exercício que vem do exame de 2008, portanto foi necessário ir ao exame de 2008 para ver a aplicação da definição, mas realmente parece-me que uma derivada já foi muito testada agora na primeira fase, nestes moldes mais usuais, podem querer fugir um bocadinho a esta questão da derivada e perguntar, por exemplo, exigir a aplicação da definição, ok? Eu vou já fazer um exercício a seguir, vou só aqui escrever a fórmula. A derivada de uma função num ponto, nós sabemos que é igual ao declive da reta tangente, mas também tem esta definição. Eu agora não vou explicar a origem aqui da definição, vou só escrevê-la aqui. Poderão consultar então em Explica-Mate, no módulo 3, Introdução às Derivadas, ok? Quando x tende para x0. Esta fórmula é equivalente a esta, poderão deduzir facilmente e por vezes poderemos aplicar uma ou outra. Portanto, neste caso é f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Estas fórmulas são equivalentes, basta para passar desta para esta poderemos fazer a mudança de variável dizendo que, considerando que este x menos x0 é um h qualquer, portanto se eu fizer aqui esta mudança de variável, disser que h é igual a x menos x0 e substituir nesta forma esta mudança de variável, vou obter esta, ok? E portanto podem exigir a aplicação da definição. Eu vou já então resolver um exercício a seguir. Vou só chamar a atenção para mais uma situação que é esta, que é o teorema da derivabilidade e continuidade, ok? Que teorema é este? Porque pode também surgir no exame para a aplicação deste teorema. É se f' de x existe, portanto f' de a, vou falar aqui no ponto A, se f' de a existe, estamos a falar num ponto da abscissa A qualquer, o que é que nós sabemos que acontece? E o recíproco é falso, portanto implica que f de x é contínua em A, ok? Portanto, se a derivada existe num ponto, então a função é contínua nesse ponto. A situação para este sentido da seta não se verifica, ok? Uma função pode ser contínua e não ter derivada, e para isso lembrem-se da função módulo. A função módulo é aquela função que tem um vértice, não é? Que tem um ponto anguloso, em que a função módulo é contínua, não tem interrupção, mas a derivada não existe em zero, ok? Portanto, também não se esqueçam deste teorema, pode surgir como aplicação. Agora, vou resolver então este exercício que exige aqui a aplicação, eu já referi que é do exame de 2008. Considera a função g de domínio R, definida por esta expressão, resolva utilizando métodos analíticos os dois itens seguintes. Então, determine g' de 0 recorrendo à definição de derivada. Bom, reparem uma coisa, era muito fácil eu chegar aqui e calcular a derivada desta função, não é? Aplicando as fórmulas. Mas se eu fizesse isso neste exercício, a cotação que eu teria era 0, ok? Porque aqui na linha diz, utilizando a definição de derivada. É para ir por definição e não pelas fórmulas. Eu vou aqui fazer pelas fórmulas, até para relembrar já agora aqui as fórmulas e para depois compararmos o resultado. Mas não poderíamos fazer este exercício pelas fórmulas, não é? Agora vou aplicar aqui a fórmula do seno. Cosseno de 4x, ou seja, isto vai dar 4 cosseno de 4x. É o que eu vou ter que obter aqui por definição. Então como é que eu faço isto por definição? Vou àquela fórmula que eu escrevi anteriormente, portanto é o limite, neste caso o meu x0 da fórmula, eu vou escrever aqui outra vez a fórmula que vou utilizar, portanto f' de x0 é igual a limite, quando x tende para x0, f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Reparem que o meu x0 agora aqui é 0. Podia ser outro número qualquer. Então o x tende para 0, f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Ok? E vamos resolver este limite. Agora reparem, eu vou então substituir a função f de x aqui. Ficamos com limite, quando x tende para 0, 2 mais seno de 4x, menos, e vou colocar aqui um parênteses,
que eu agora vou fazer o f de 0, até há quem faça isto à parte, eu vou fazer aqui tudo junto na mesma expressão, mas vou colocar um parênteses para ter o cuidado com este menos aqui, ok? Então ficamos com 2 mais seno de 4 vezes 0, ok? E vamos fazendo as contas, as simplificações. Nós agora vamos obter aqui um limite que, vamos ver o que é que vai dar. Talvez surja aqui uma indeterminação, não é? Menos 2 menos seno de 0. 4 vezes 0 dá 0, não é? Quando x tende para 0. E vamos simplificando, portanto 2 menos 2 dá 0, desaparece. Ficamos com isto, limite de seno de 4x. O seno de 0, reparem no círculo trigonométrico, nós temos o círculo, o seno vê-se neste eixo aqui vertical, aqui é o seno, aqui é o cosseno. O seno do ângulo 0, reparem, interseta o eixo, o círculo trigonométrico aqui, projetamos no eixo dos senos e dá no 0, não é? Portanto, aqui o seno de 0 dá 0, desaparece. Sobre x, quando x tende para 0. Bom, se aplicarmos aqui limites agora para resolver o limite, seno de 0 sobre 0, que dá 0 sobre 0, indeterminação. Indeterminação, como é que vamos resolver esta indeterminação? Olhamos para a expressão, tem exponenciais, logaritmos ou senos, então deve ser um limite notável. Neste caso tem um seno. Então, o que nós vamos fazer é procurar no formulário se existirá algum limite notável parecido com este. E no caso temos o limite de seno de x sobre x, quando x tende para 0, que é igual a 1, ok? E agora, o que é que tem que acontecer para estarmos na presença deste limite notável? O que está dentro do seno tem que ser igualzinho ao que está em denominador e tem que tender para 0. Bom, então o que é que acontece? Nós temos aqui 4x, aqui tenho só x. O que é mais fácil? Tirar daqui este 4 ou colocar aqui um 4? Muito mais fácil é colocar um 4 em denominador, porque basta fazer a tal chamada compensação. Coloco lá o que eu preciso, multiplico por 4, mas eu não posso simplesmente deixar isto assim, porque eu, se multipliquei no denominador por 4, tenho que multiplicar também no numerador por 4 para a minha fração continuar equivalente, não é? Agora este 4 está a multiplicar, é uma constante, pode sair do limite, ok? Ficamos então com 4 vezes limite de seno de 4x sobre 4x. Bom, o que é que nós temos aqui? Quando o x tende para 0, o 4x também tende para 0, não é? Então, isto é um limite notável. Isto é um limite notável que dá 1, que vai dar aqui 4 vezes 1 dá 4. Reparem que na nossa derivada, nós fizemos aqui a derivada, não é? Se eu agora fizer o g' de 0, aqui para confirmar, não é? Isto é só para confirmar, vou substituir ali o x por 0. E vamos ver quanto é que dá. 4 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 dá 1. 4 vezes 1 dá 4. É claro que pelas formas era muito mais rápido e simples, não é? Mas aqui diz por definição. Portanto, chamar a atenção, se pedirem alguma derivada por definição, temos que recorrer a esta fórmula, ok? Chamando a atenção, então, reforçando aqui a ideia do teorema que eu escrevi há bocadinho, o teorema da derivabilidade e continuidade, ele teve que ser aplicado aqui no exame da primeira fase, ok? Porque nós tínhamos aqui que eliminar uma das respostas e esta resposta era eliminada precisamente por causa disto. Nós queremos o gráfico que pode representar a função f e como nos diz aqui que a segunda derivada f duas linhas tem domínio R, quer dizer que existe sempre em R, quer dizer que então a função tem que ser contínua, por aquele teorema que eu referi no início. Se a derivada existe, a função é contínua naquele ponto, ok? O contrário não é verdade. A função pode ser contínua e a derivada não existir, ok? Mas neste caso eliminava então este gráfico, porque nós então, com base nesse teorema, a segunda derivada existe, logo a função tem que ser contínua, porque se a segunda derivada existe, a derivada... Portanto, a primeira derivada, f', é contínua em todo o seu domínio, e portanto existe também em todo o seu domínio, e se a primeira derivada existe, então a função tem que ser contínua. E desta forma, esta não era contínua, então estaria eliminada por aí, ok? A justificação era esse teorema. E portanto foi aplicado já aqui, embora de uma forma discreta, o teorema que eu referi no início. Não sei até que ponto poderá sair outra vez. De qualquer maneira, o que eu procurei salientar nesta dica é... chamar a atenção principalmente da definição de derivada,
que é uma forma diferente de poder exigir a utilização da derivada no exame, não é? Para não se tornarem muito repetitivos e voltar a perguntar um pouco aquelas perguntas mais básicas, que é da reta tangente e da monotonia de uma função, ou calcular o máximo e o mínimo. Ok, então até uma próxima!